Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Super Acadêmico. E hoje eu vou concluir a playlist sobre cultura e comunicação de Edmund Leach, falando para vocês sobre os ritos de passagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e ver aí a descrição para ver os links que tem lá. Então, os ritos de passagem seriam a passagem, ele faz alguns diagramas para falar, entre a normalidade e a anormalidade, ou profano e o sagrado, sendo que essa normalidade e a normalidade elas precisam depois voltar a uma nova normalidade, né? Da condição normal de início para a condição normal de final. Aí tem um período que seria fora da realidade, e o ritual de passagem é justamente aquele elemento de transição. Ele vai falar da lógica dos sacrifícios, né? O penúltimo capítulo. Os sacrifícios animais são usados nos diversos rituais religiosos. Tem aqui mais um gráfico, mais um diagrama para interpretar esse momento de passagem e transição. Veja, mundo da experiência temporal há, mundo da experiência temporal não há. Aí tem a zona aqui intermediária, em que você está simultaneamente entre o há e o não há, que é a área sagrada. Seria um momento em que se está no ritual. Bom, sacrifício de animais, né? O ato expressa o princípio da reciprocidade. Se os deuses recebem um presente, têm a obrigação de retribuir o homem. Então esse é o raciocínio primitivo, né? O raciocínio básico do sacrifício animal. A oferenda deve ser morta para que se separem a essência metafísica e o corpo material. Depois terá de ser transferida a essência para o outro mundo. São executados rituais semelhantes aos dos funerais. Então, todo sacrifício animal estaria vinculado a uma conexão com o outro mundo, né? Com o mundo espiritual, já que ao morrer se vai para o espiritual. Seria parecido com as narrativas místicas em que o herói, né, ele precisa meio que morrer, ou de fato ou metaforicamente, para poder se encontrar com a sua versão sagrada, digamos assim. Aí, por exemplo, a história dos santos católicos é basicamente isso, né? Todo santo ele só se torna santo depois que morre, depois que ele deixa de ser carne para ser espírito. Simboliza a dádiva de um presente, uma relação recíproca de troca material. No candomblé, por exemplo, dá para ver muito claro isso. Há uma expectativa de troca entre o ritual realizado, né, geralmente a oferenda, e aquilo que se espera de receber em troca. Mas é essa transição aí que estaria presente no ritual. Os rituais remetem o fantasma para o grupo dos antepassados, purificam os que estão de luto e reintegram-nos na sociedade comum. Então, por exemplo, o ritual de luto, né, em muitas culturas, na nossa também, se refere justamente a um momento em que o corpo do doente morto ele é enviado para outro mundo. Ao ser enviado para outro mundo, ele meio que comunica com o sagrado ou divino a nossa relação com ele. Então nos conecta com aquele sagrado que está fora do mundo físico. Os sacrifícios representam a linha divisória no tempo social, que é justamente esse diagrama aqui novamente da saída do tempo normal. Então, um ritual em que tem o sacrifício, você tem justamente essa saída do tempo normal com a purificação. Acho que eu pulei alguma parte aqui. Tá certo. Com a purificação ritual é afastamento do que é impuro. É curioso que ele fala também sobre a questão do como o sacerdote ele é obrigado a ingerir o animal sacrificado como uma forma de conectá-lo com o sagrado. Então por isso que muitos rituais de sacrifício antigos tinham essa coisa da ingestão do sangue, das vísceras, do que seja, do animal sacrificado, para que o sacerdote entrasse em contato com o mundo espiritual. A distinção entre o sagrado e o profano, entre o puro e o impuro. Então, o sacrifício é para isso, né? E o ritual como um todo. Não precisa ser necessariamente um ritual de sacrifício, mas todo ritual religioso.
Enfim, ele chega na conclusão, ele vai dizer: o pormenor é o essencial. Cada pormenor de um hábito deverá ser visto como parte de um conjunto. Os pormenores, se tomados isoladamente, possuem tão pouco sentido como as letras separadas do alfabeto. Isso aí retoma um pouco o que ele falou sobre como a cultura deve ser vista como uma música no seu todo, de uma orquestra, né? De uma sinfônica. Se você ouvir cada parte, não vai fazer muito sentido. Mas quando você ouve no todo, você vê a música, a peça completa. Então, ele está falando que os pormenores, né, de uma atividade não fazem muito sentido. Então, por exemplo, se você pega e destaca sei lá, o ato de receber a hóstia numa missa. Da missa, não faz sentido, é só alguém colocando um pão redondo branco na boca. Não tem sentido sozinho. Tem que estar dentro do ritual para fazer sentido. Ele vai dizer no final aqui, acho que é isso mesmo, é a última coisa: como núcleo de minha argumentação, considero que se chega habitualmente à comunicação não verbal de modo semelhante ao do maestro que transmite informações musicais aos ouvintes, e não como o escritor transmite informações verbais aos leitores. Então ele está dizendo que o processo de transmissão do sentido dos elementos de cada cultura, especificamente os elementos religiosos, né? Já que ele está dando como exemplo final o ritual religioso, ele funciona melhor quando você o vê nessa questão da música no todo, né? Uma transmissão. É por isso que os rituais religiosos eles são mais eficientes do que a explicação argumentativa, né? Por que é tão mais fácil convencer uma pessoa de uma verdade sagrada religiosa através de um ritual do que você convencer uma pessoa de uma verdade factual científica através da argumentação ou da escrita, né? Então é muito mais fácil através do elemento ritualístico, né, simbólico. Não que a explicação, o argumento científico não seja também faça parte de um ritual, né? Tanto que quando você vai para um seminário, um congresso científico e tal, a natureza ritualística está presente também, só que o modelo de transmissão é diferente. Ele é menos eficiente no sentido da comunicação, que eu está dizendo, do que num ritual religioso, que apela muito menos para o simbólico, apela muito mais para o ritualístico, né, o emocional, o movimento, do que para o argumento. Por isso que normalmente não há muito o que se discutir quando se afirma coisas de natureza religiosa, fanático religioso, né? Faz sentido apenas para aquelas pessoas envolvidas. Certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa playlist sobre cultura e comunicação do Edmund Leach. Recomendo a leitura para quem quiser. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo. Olhar também os outros vídeos, outras playlists, né? A descrição aí com as músicas, os livros e as redes sociais também. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!